recompondo aqui. Vamos começar o programa direto no nosso mata-mata, porque a gente separou aqui algumas equipes que vão entrar essa temporada. Vão entrar essa temporada dos estaduais com algum tipo de pressão. Cada time vai ter a sua pressão, tá? E a gente tem aqui esses confrontos para a gente começar a definir qual time começa o estadual mais pressionado. Palmeiras e Corinthians, se falar o Palmeiras está pressionado porque não ganhou o Campeonato Paulista desde 2008. Sim. Não é a prioridade. Assim, não é a prioridade, mas é um campeonato que certamente... E é o atual campeão brasileiro, né? Comprovadamente o melhor time do país na última temporada. E aquela coisa que se criou absurda, mas a gente vai analisar, que o time é obrigado, como a gente está falando do próprio Flamengo agora no estadual, é obrigado a ser campeão. O Corinthians é um time que tem que mostrar algo bem diferente do que mostrou na temporada passada. Já Até tem uma porque pressão. não tem Libertadores, tem um comecinho de Copa do Brasil que é mais fácil, tem uma Sul-Americana difícil no começo, mas que não é prioridade para nada, né? Então... Santos, com técnico novo também, vindo assim como o Corinthians, né, de uma temporada um pouco turbulenta. O Inter entra nessa brincadeira porque o Inter até que foi bem no ano passado. Foi super bem no Brasileiro, né? Mas acho que precisa, de repente, carimbar um título. E no estadual não foi bem. São 2 anos seguidos sem ganhar o campeonato estadual, depois de uma série aí de campeonatos em sequência. O Atlético Mineiro, muito mais pelo que fez o Cruzeiro, né? Que, ganhou o estadual, ganhou a Copa do Brasil, tá entre os principais times. O Flamengo não precisa falar, né? Tem time, tem investimento, mas precisa ganhar título. O Vasco entra mais ou menos na categoria do Corinthians, né? De ter que mostrar alguma coisa. E o Botafogo é atual campeão, foi melhor do que se imaginava também. E o São Paulo também. O São Paulo precisa ganhar alguma coisa. Desde 2005 não ganhou o Campeonato Paulista, por exemplo. Da história de São Paulo estadual. Vamos começar lá então no derby entre Palmeiras e... Foi sorteado com... Isso tudo foi sorteado. A gente botou numa máquina, igual aquele negócio de amigo oculto, você bota, de repente sai... Mas tem um negócio que já viram, não sei se vocês viram o filme, até eu acho que era o John Travolta, que tinha uma bolinha gelada, eles faziam sorteio até na televisão e tudo. Qual é o nome do filme? Não sei, mas isso fazia nos anos 60 no Brasil. Obrigado, Rubens Silva de Filho. Aí o que acontece? Nesse sorteio não teve a bolinha gelada não, né? Não. Foi a bolinha quente. Bola virtual, ali. Bolinha virtual hoje em dia. Ok. Vamos lá, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras tem uma coisa que eu espero que os outros clubes consigam desenvolver. Não é fácil porque depende principalmente do treinador, depende do elenco e vai contra a nossa cultura aqui. O Palmeiras conseguiu no ano passado não ter um time titular 11 titulares. O Palmeiras conseguiu fazer ali perto de 22 jogadores que iam se revezando de acordo com a necessidade, de acordo com o torneio. Isso é uma vantagem significativa no futebol que é cada vez mais físico. Mesmo assim, o Palmeiras na reta final, principalmente do Brasileiro, mas também levando em consideração aí a Libertadores e tal, o Palmeiras sentiu o aspecto físico, porque o jogo é de um ritmo alucinante, cada vez mais. O Palmeiras tem essa vantagem e eu acho que entra com... O que é para responder? Quem entra mais... O Mauro tá quase morrendo. Tava desconcentrado. Tem uma água aqui, Mauro. Toma uma água aqui, Mauro. Eu já tomei a sua. Não tem problema não. Qual a pergunta? Qual time entra mais pressionado no estadual? Eu acho que o Palmeiras entra mais por isso. Do que o Corinthians? Eu acho que se o Corinthians for mal no Paulistão, a gente vai entender que é uma retomada de trabalho. Se o Palmeiras for mal no Paulistão, mesmo que a gente saiba que não é prioridade... a gente esperava mais do Palmeiras. Eu acho que nessa disputa isso pode gerar uma pressãozinha a mais no Palmeiras do que no Corinthians, que remontou um time, trocou o técnico, o que naturalmente leva um pouco mais de tempo para virar. Pulamos, meu voto é Palmeiras. É o Palmeiras que, embora campeão brasileiro, enfrenta o Corinthians, que é o bicampeão estadual, que venceu o último, ainda com polêmica, o último título na casa do Palmeiras. E assim, não se esperava mais do Palmeiras, se espera ainda mais do Palmeiras, e o Palmeiras que não ganha o Paulista desde 2008. Para mim, não tem a menor dúvida, é o Palmeiras. Então, beleza. Então, o Palmeiras já larga na frente aqui, ou, no caso, larga atrás, né? Porque acho que aqui todo mundo quer ficar... Ninguém quer ganhar, na verdade. Ninguém quer avançar. Se a gente puder acelerar antes do óbito do Mauro Betti, porque... Posso deixar meus votos todos já? Era melhor. Deixa em testamento seus votos Agora, aí. fazer só uma consideração pequenina, né? Depois da que o Silvio Santos, quando entra aqui no nosso programa, no coisa aí, é o segundo melhor momento do programa. Primeiro é a participação dos Telespecs bom no mesmo. Twitter, que o diretor não coloca, talvez até porque não existe. E segundo lugar é o Silvio Mas Santos. inventa a tweetada, né? Inventa. Agora tem Felipe Ó, Santos e Inter agora? Isso, por só para favor, falar antes de eu morrer. A resposta. Silvio está em grande fase. Assim, o Santos tem ganhado direto nos últimos 10 anos, o 10 Year Challenge, está com um momento mais delicado, o Internacional
está num momento melhor que o Santos, até com mais perspectivas na temporada, mas pela dualidade, embora não tenha sido tão dualidade neste século, Grenal, o Inter me parece, até por tudo aquilo que vivenciou e perdeu, da maneira como perdeu o estadual do ano passado, o Inter entra mais pressionado que o Santos. O Inter, ele tem um trabalho consolidado do Odair Hellmann, e a gente já pode, assim, supor o que o Inter vai apresentar nesse começo de temporada. O Santos acho que é um ponto de interrogação, porque não tem os jogadores que o São Paulo queria e mas o trabalho está no início. Só 2 reforços, mas os 2 com muito potencial, tanto o Aguilar quanto o Soteldo, apesar de baixinho. O Santos sofre pressão da torcida, mas mais em cima da diretoria do que outra coisa. Eu não acho que o Santos tenha obrigação de nada nesse Campeonato Paulista. O Inter e o Grêmio, eles sempre têm pressão, porque a rivalidade lá é muito grande. E no ano passado, o Inter, o que aconteceu? Ele só tinha o campeonato estadual ali naquele período para disputar e se classificou como terceiro colocado. E logo nas quartas pegou o Grêmio. O Grêmio ficou em sexto porque nem deu atenção. E aí foi eliminado logo nas quartas de final. O Inter tinha que ficar ali em primeiro na primeira fase, né? Então eu vou de Inter aí nessa coisa. Então eu acho que eu vou destoar, porque eu vou de Santos. Como o Inter tem Libertadores e o Grêmio ganhou a penúltima Libertadores, eu acho que o estadual vai estar em segundo plano se o Inter caminhar forte na Libertadores. E eu acho que o Santos, a pressão que vem em cima do Santos está ligada ao Sampaoli, porque a gente no Brasil de maneira geral, e não a gente, mas as pessoas de maneira geral, esperam que o técnico estrangeiro faça milagres que um técnico brasileiro não seria capaz de fazer. Mas o Sampaoli acho que está na categoria do cara que, assim, ele é um mago, né? Em tese, então, ele é um exatamente cara que por tem isso um que se o potencial Santos for absurdo. mal no Paulistão, tá vendo? Esse Sampaoli aí, que não sei o quê, eu acho que isso pode ser uma pressão. Entendi. E o Inter tem uma Libertadores. Eu acho que o Santos entra mais pressionado pelo que se espera do Sampaoli. Quem gosta do Sampaoli espera resultado, e quem é contra técnico estrangeiro tá só esperando um tropeço do Santos pra falar, tá vendo? Trazer técnico estrangeiro? Não, aqui tem. Ô Mauro, você fala sempre do sarrafo, né? Que o sarrafo no Sul ele continua alto. Continua alto e em alto nível mesmo, né? E a dualidade é para mim, a maior rivalidade do Brasil pela intensidade e também pela dualidade ao Grenal. Então fica isso, essa pressão maior para mim em relação ao Inter. Bom, vamos lá para Galo. Galo e Flamengo é rivalidade. Se eu fizer isso agora, eu morro mesmo. Ou você sara de vez também. Tá bom, meu Vamos Galo. lá para Galo Faz o urubu agora. e Flamengo. Deixa o urubu. São Como é que faz? O urubu não faz, né? Urubu, ninguém chega perto do urubu, pô. Qual é o verbo do... Urubuzar. Não, Não, você dá urubuzando, porque tem o crocitar da pomba, o cacarejar, tem esses verbos estúpidos O para animais. Atlético Mineiro monta um time, em tese, interessante, com o trabalho do Levi, que vai continuar. Acho que você não dá nem para falar muito do que ele fez no ano passado, muito mais do que ele deve apresentar nesse ano agora de 2019. E o Flamengo tem jogo aqui, pela pressão que o Cruzeiro coloca no Atlético Mineiro. Vocês entendem que dá para competir aqui em termos de pressão com o Flamengo? A pressão existe em cima do Galo, mas a pressão em cima do Flamengo ela é uma avassaladora. Para variar, nos últimos mata-matas vão dar no final Flamengo e Palmeiras. Tanto essa pressão em cima do Flamengo é monstruosa que o Bandeira, o nosso querido Drauzio Varela, ele foi muito pressionado, mas muito pressionado, e em cima desse ponto, da falta de conquista, porque eu já falei um montão de vezes aqui, eu queria o Bandeira como presidente do meu time. Mas se o trabalho, infelizmente, no Brasil não vier acompanhado de títulos, ele vale muito pouco. Então, conseguiram condenar o coitado do Drauzio Varela, e por isso que o Flamengo é muito pressionado, sem dúvida alguma. Mas se por um acaso o Flamengo acabar o ano só com Carioca, a gente vai falar que foi um fracasso. Não, isso não tem dúvida. Então, o Flamengo... E será, né? O Flamengo, e é o que a gente vai falar já na nossa comparação do Flamengo contra os outros. O Flamengo é o único grande, que dá para dizer que você é quase que obrigado a ganhar o estadual exatamente pela fragilidade atual de Vasco, Fluminense. A gente vai fazer daqui a pouquinho 11 contra 11, pegando a seleção dos 3 contra o Flamengo. Pequenina observação, que está fora totalmente do contexto, evidentemente. Eu tomei uma com o professor Levi nesses jogos beneficentes, no último, inclusive. Ele é bom na resenha aqui. Maravilhoso, que sensacional. Toda a impressão que a gente tem de ser uma pessoa boa, alegre, cheia de história. Ele é bebendo, então ele fica... E acompanha bem?
Ele vai mais no vinhozinho. vinhota. Mas que homem sensacional, maravilhoso. Melhor técnico pro time dos outros, né? Melhor técnico pro outro time. Isso que bebeu junto, mas não tiver bebido. Não, depois dessa declaração de amor, depois dessa declaração de amor, é um demônio. Ele não chama aqui colegas e amigos de mulas, então por que não? Isso é verdade. Vasco e São Paulo. O São Paulo montou um time para ir mais longe do que o O Vasco. São Paulo tem a pressão de vários lados. Tem a pressão de não ganhar um Paulistão há 14 anos, tem a pressão de não ganhar nada desde 2012, tem a pressão de ter investido e montado um bom time e se espera resultado, e tem a pressão da Libertadores, que começa no dia 6 de fevereiro, que pode impactar diretamente no Paulistão. Sim. Então o São Paulo, para mim, o São Paulo ganharia essa bagaça inteira. Então você tem esse direito de continuar votando no São Paulo. Digo mais, se eles permitirem. Indo por essa linha aí do Zupa, teremos uma final antecipada para mim. Do lado direito nessa ali? pequena estafeta. A chave foi mal montada, quer dizer, sorteado. Mal sorteado. São Mauro Paulo acompanha? Também. Não, é o São Paulo, o Vasco não se espera grandes coisas agora. É claro, precisa voltar a ganhar um monte de coisa, mas o São Paulo muito mais, até porque o São Paulo acostumou muito bem o seu torcedor. Dos 12 grandes brasileiros, é o que tem a melhor média de conquista de título. E vive a sua pior crise, já viveu pior crise, nesse período exatamente de 12 para cá. Os piores times do São Paulo e resultados a gente viu. Mas agora tem potencial e até por isso você pode e deve cobrar mais do São Paulo. Então beleza, então o São Paulo levou, a gente volta pro lado esquerdo da chave. Volta redonda nas quartas de final da Copinha hoje. Quem vencer, joga contra o vencedor de Grêmio e Corinthians. Tá aí o plantão esportivo. Você fala de outra coisa. Você acompanha de forma bem próxima a garotada, né? Já acompanhei mais, porque para quem não sabe, não dá para me falar da minha vida, né? Eu ia falar da carreira, mas aí seria muita pretensão. Na ESPN você fazia muita Copa São Paulo. Eu comecei a fingir que era comentarista na Copa São Paulo. Meu primeiro trabalho em TV também foi Copa São Paulo. Jogo de base, né, Ali? Nossa, tá louco. Ali é o sub do sub. Corinthians e Venda Nova, foi o primeiro que eu comentei em TV, 92. Tinha um lema que eu falava pra mim, até pra não ser mandado embora, quer dizer, pra não antecipar as coisas, que era Lê Oliveira, sempre presente nos piores eventos. Então, tudo que ninguém fazia... E você continua, vendo seu Instagram, muitas vezes você continua. Mas até por estar aqui no de placa. Então... Ai, meu Deus. Vamos pro nosso mata-mata. Palmeiras Internacional. Puxaram o freio de mão, viu? Palmeiras Internacional. Isso é barulho de puxar o freio de mão? Não é um freio, uma freada. Uma freada é sempre desagradável. Né? Uma freada é deselegante. Uma freadinha de leve. É deselegante, mas tudo bem. Tem essa questão do Palmeiras ser campeão e, assim, isso não alivia um pouquinho mais? Não, o Palmeiras... Até porque se criou essa bobagem nominável. Primeiro, que o Palmeiras ganhou como prêmio de consolação brasileiro. E segundo, que, de novo, fora o Paris Saint-Germain no Campeonato Francês dos últimos anos e o Flamengo um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ninguém é obrigado a ser campeão de nada. Mas nesse caso, até pela maneira como foi, e a própria direção do Palmeiras vai vir com aquela bobagem de, para mim, nominável, de falar de Paulistinha, o Palmeiras se obriga um pouquinho mais a ganhar. A seca atrapalha? Claro. Sim. Claro. Entra muito como um fator. Do Paulista, menos que acabou de ser campeão brasileiro. Atrapalharia mais se não tivesse vencido o brasileiro. Aí atrapalha um pouco, sim. Até porque o Corinthians é o atual bicampeão e de alguma forma incomoda o Palmeiras. Sim. Se eventualmente o Palmeiras cair no mata-mata pro Corinthians no Paulista desse ano, vai ser um inferno. Então, é claro que o Paulistão importa pouco para a temporada do Palmeiras. Mas entre Palmeiras e Inter eu vejo um pouco mais de pressão do Palmeiras. Aliás, para quase todos importa cada vez menos os estaduais para as temporadas dos grandes. É que aí vai depender disso que o Zupa falou, do confronto. Um Palmeiras e Corinthians, ele é maior até do que você ganhar o título de Campeonato Paulista. Um Palmeiras e Corinthians decisivo, ele tem um peso muito grande. Sim. Então, acho que a pressão ela existe, até também pelo investimento e tal. Então eu vou votar também no Palmeiras. O Palmeiras levou de 3-0, o Palmeiras já está na final entre os mais pressionados nesse começo do estadual, mas assim, gente, é pressão pelo título, não é pressão de mandar embora, de trocar time, nada disso. É pressão. Às vezes pode até ser, mas às vezes não acontece. É que deva se pressionar, mas é o que acontece. É o que está lá dentro, né? Vamos lá, São Paulo, cara, aí tem um confronto assim. É a final antecipada. Eu acho que é o São Paulo, para mim, porque o Flamengo está montando um time para ganhar coisas muito importantes. O São Paulo precisa ganhar alguma coisa. O São Paulo não ganha há muito tempo sem ganhar nada. Eu acho que os dois times estão, assim, em tese, né? Falando do grupo que está ali dentro, devendo esse DNA, o tal do DNA vencedor, né? De ganhar título. Isso começa pelo primeiro campeonato da temporada. Eu espero que não, mas eu acho que a presença dos respectivos técnicos, diferentes perfis,
isso pode aumentar a pressão também para o São Paulo do que para o Flamengo. Eu concordo com o Zup, talvez discorde do que eu vou falar, mas para desempatar isso aí, que é muito equilibrado para mim, é o seguinte: a diferença do Flamengo para os seus rivais no Campeonato Estadual, ela é muito grande. Sim. E o São Paulo não é nem o melhor time do estado de São Paulo. Tá. Então, por isso que eu vou votar no Flamengo. Bom. É um belo argumento. Bom argumento. Assim, a cada Parabéns, momento eu tô entre um e outro, Parabéns. mas eu acho Muito que esse obrigado, do Ale garoto. é o super trunfo, é o que vem. Vencer 10 quartos e perder 8. Isso, exatamente. O Flamengo acaba entrando mais pressionado porque ele precisa, não é que ele precisa, ele tem quase que, entre aspas, acabamos de falar, o dever de ganhar o estadual pela diferença para os rivais, diferentemente do caso Fala do do São Paris Paulo. Saint-Germain, que Só você que agora, se o Flamengo perder o título, fica zoação maior, mas também não acho tão crise. Se o São Paulo perder o título, tem tempo Até contra o porque Jardine, os rivais- pode vir a ter para a Libertadores e a pressão dos rivais Os também. rivais- Então só para entender, porque pelo que eu Flamengo. entendi é o seguinte, você votou no Flamengo, mas tá dizendo que a Dá pressão pra vai votar. ser mais pesada em cima do Se São Paulo se não ganhar. no sentido, mas eu Caiu, tô vou ficar em continuando na cima do muro. fila, tá? Basicamente isso. Mas você falou Flamengo. Não, vocês são limitados. Maldito. Que isso? Que é isso? Eu gostei que a frase é tão forte que não entrou nem vinheta. Porque ele tá querendo dizer o seguinte. Não, depois dessa Flamengo não. Assim, tu quer que eu vou falar mais do quê? O Mauro falou, tá falado. O que o Mauro está dizendo, em outras palavras, é que o Jardine, infelizmente, como é a cultura do futebol brasileiro, é o treinador dente de leite. Quando não está caindo, tentam tirar. O que eu acho que tem de diferença é que para boa essa. os adversários do Ninguém nem Flamengo, prestou atenção, o mas estadual tudo bem. é a Mas é coisa boa, mais tá, importante. Para Vasco, Botafogo e Fluminense, o Campeonato Carioca é a coisa mais importante do ano. Porque é o único campeonato que eles têm real condição de ganhar. Tem mais chance mesmo. Não, mas é que se E o hoje Flamengo dá pra- perder o campeonato, vai perder, teoricamente, para Botafogo, Sim. Fluminense e Vasco. O que, em termos técnicos, é meio que inadmissível. O São Paulo pode perder para um Palmeiras, para um Corinthians, que são times que... Olha a fotografia das semifinais aqui. Palmeiras, Inter, Flamengo e São Paulo. Antes de a gente fazer a batalha final aqui entre Flamengo e Palmeiras. Dá para imaginar esses 4 times aí num G6 do Brasileirão, assim, brigando pelo título brasileiro? Dá. Foi o G4 do ano passado. Foi o né? G4. Foi. Dá. Talvez o Inter não consiga repetir o mesmo nível de performance de 2018. Talvez. Eu acho que Palmeiras e Flamengo vão ganhar ou vão chegar a ganhar uma série de São coisas, Paulo até porque também envolve times de outros países, Libertadores. Mas talvez no final da temporada, o que a gente prevê agora é o que vai ter. O melhor desempenho da temporada será de Palmeiras e Flamengo. Olha, nós Os tivemos aqui a oportunidade no de placa de hoje, dia 18 de janeiro, de desconstruir esse rótulo de que o time mais caro, os times com os melhores elencos são aqueles mais pressionados. Não fizemos Não isso. conseguimos. Não fizemos isso. Embarcamos naquilo que vocês, comentaristas, criticam o tempo inteiro. Não, mas o do Flamengo, eu acho que, mesmo que o investimento fosse menor do que eu acho que o Flamengo... Já entraria teria pressionado. Então, Por entre os conta- dois, ganha o Flamengo para você, Alê? Pra mim, sim. Pra Sim. mim é o Flamengo. Porque, pelo conceito de pressão, o Palmeiras acabou de ser campeão brasileiro. O Flamengo passou a Exato. temporada sem ganhar. O Flamengo, Então, o Flamengo quer ser o que o Palmeiras é hoje. De maneira bem clara, o Flamengo quer ser o que o Palmeiras é hoje em termos de vitórias. E tá só para levantar o título, digamos. É só isso não. É pouca coisa. O Flamengo tá no caminho certíssimo. Então bota o Flamengo aí como Sim. o time que, na nossa avaliação aqui, entra com maior pressão nesse campeonato estadual. Tá bom, acho que tá de bom E vou tamanho. dizer, na Pra mim é o São temporada. Paulo, mas enfim, respeito o voto dos E colegas. na temporada, o que não significa dizer que não vai ganhar, não, gente, porque grande, gigante é pressionado pela natureza. Fala aí,